Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podeis tomar vossos assentos. Está tudo bem com os irmãos? Nós queremos dar bem-vindo aos irmãos que estão conosco. Para nós é um prazer recebê-los aqui. Com carta de recomendação, apresentamos a Assembleia de Deus em Goiânia, os irmãos Maria Benedita Nunes, membro desde há tempos, lá de Xinguara. Nossa irmã Benedita, sempre é um prazer recebê-la entre nós. A igreja está feliz com a presença da nossa irmã entre nós? Amém? Que nós diremos a ela com muita alegria: e volte sempre. Esta igreja ama vocês. Verdade. É a mãe da irmã Joyce, da irmã Josi. Também está conosco, nos dando prazer, irmã Isabel, a mãe da irmã Tawane, está ali atrás. Para nós é um prazer muito grande. E o evangelista Marcos e a sua esposa Josilane são do Jardim América e está nos visitando aqui essa noite. A igreja está feliz com a presença desses irmãos entre nós? Amém. O que nós vamos dizer a eles com alegria? Glória a Deus. Evangelista Marcos, vem aqui para cima, vem ficar conosco aqui no altar, viu? Para nós é um prazer muito grande receber o nobre companheiro aqui entre nós, em nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem com os irmãos? Tá? Tiveram um dia abençoado? Eu também tive um dia abençoado por Deus. Nós estamos no culto de ensino e vamos estar ministrando ao coração dos irmãos a palavra de Deus. Se tiver algum problema aí, não der, eu pego outro microfone, viu? Tá bom. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje é culto de ensino e nós queremos convidar os amados para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Eu quero ler um versículo que está no capítulo de número 12, versículo de número 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12 e o versículo de número 20. Para a nossa reflexão, para a nossa meditação aqui essa noite. Eu estive esses dias meditando. Gosto muito das linguagens figuradas da Bíblia. Quando a Bíblia usa figuras de alguma coisa para poder expressar uma verdade, para poder dar uma lição de vida para nós. E temos muito essas figuras de linguagem, essas figuras arquétipas da Bíblia que são uma forma de ensino. Jesus usou bastante parábolas, figuras de linguagens, e tem nos ensinado, está nos ensinando coisas profundas, coisas grandes, e eu sempre gostei muito desse versículo aqui. E aí eu estava meditando nele e extraí no meu coração algo que eu achei muito importante para a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês porque acho que vai ser importante também na vida dos meus amados irmãos. Capítulo 12 e o versículo de número 20, que diz assim:
não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Eu quero que os irmãos leiam esse versículo todos juntos, projetado aí no nosso projetor, para que leia numa linguagem só e não fique nenhum tipo de divergência de palavra. Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Muito bem. Esse versículo expressa de forma bem simples o quanto Cristo valoriza a nossa vida e valoriza a nossa alma. Às vezes muitos irmãos já leram esse versículo, mas nunca conseguiram entender o porquê Jesus usou ou fez menção desse versículo. Mas esse versículo ele é muito importante para nós entendermos, irmãos, entendermos o quanto Cristo valoriza a nossa vida, a nossa alma, mesmo sabendo que nós somos pessoas tão falhas, mesmo sabendo que nós erramos tanto, o quanto Cristo nos valoriza. Nele nós temos a garantia que mesmo que estejamos em condição de fracasso, Cristo, com o seu amor e com a sua misericórdia, sempre vai nos restaurar completamente se nós dermos a Ele essa oportunidade. Mas o que me chamou a atenção aqui é a figura da cana que Cristo usou, fazendo menção do que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e o versículo de número 3, que é o mesmo texto que Cristo usou quando ele estava falando aqui, a respeito de um milagre que ele havia realizado. Isaías capítulo 42, versículo 13, se você ler o contexto ali, você vai ver que está falando do ministério de Cristo, aonde diz a cana trilhada ou a cana quebrada, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Como eu disse aos irmãos, esse versículo ele retrata a misericórdia e a bondade de Deus. Ele fala da grandeza de Deus para com as nossas vidas. E Cristo, tanto como Isaías, como Jesus, usou essa linguagem da cana. E aí a minha cabeça, ela às vezes viaja, vai longe, começo a meditar em algumas coisas, porque assim é cabeça de pastor, cabeça de quem prega. E eu então consegui entender algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, por que somos comparados a uma cana? Quando ele está dizendo da cana que foi trincada, trilhada, ou do pavio que está fumegando. Os irmãos que já foram da roça sabem que um pavio fumegando é um pavio que está quase se apagando. É quando o azeite, a querosene, o óleo, ele acaba, e o fogo vai consumindo o restinho que existe no pavio, e quando ele está bem secando mesmo, que não tem mais combustível, ele começa a soltar assim algumas bolinhas de fogo, começa a fumegar e vai indo até que apaga. Cristo está usando uma linguagem figurada para falar a respeito da nossa vida. Cana que se trincou, mas essa cana não vai morrer, não será quebrada. Ou um pavio que está fumegando, mas que não será apagado. Cristo está falando que ainda existe esperança para qualquer situação da nossa vida, tá bom? Ainda que você esteja quase morrendo, mas Deus é grande para restaurar a sua vida. Ainda que a sua fé esteja quase apagando, Cristo é poderoso para renovar também a sua fé. Ele está usando o pavio e a cana como uma linguagem figurada concernente ou com relação à nossa vida. E aí eu fiquei pensando, mas por que cana? Por que tanto Isaías fez menção da misericórdia de Deus, usando o ser humano como a figura de uma cana? E por que um pavio? Mas eu quero deixar o pavio, quero ficar com a cana. O pavio, se houver uma oportunidade, Deus me dá inspiração,
a gente fala numa outra oportunidade. Mas por que cana? Por que é usado essa linguagem de figura e me compara com uma cana? Se imaginarmos a igreja como uma lavoura, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e do verso 6 ao 9, eu vou ler aqui. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega também é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo está falando do ministério, dos homens que Deus escolheu, né? Ele diz: nós somos cooperadores de Deus, mas vós lavouras de Deus e edifício de Deus. Aqui Paulo usa duas figuras. A primeira, lavoura, está dizendo que a igreja é como uma lavoura, e Deus preparou trabalhadores para cultivar essa lavoura, para cuidar dessa lavoura, até que ele, que é o ceifeiro, venha para colher os frutos dessa lavoura. Então, se Paulo compara a igreja como uma lavoura, e até o próprio Cristo também fez isso, o tema da festividade de missões aqui, que é Lucas capítulo 10 e o versículo 12, Cristo diz assim: grande é em verdade a seara. Ele está falando isso da obra missionária. Ele está usando a linguagem de lavoura para falar de almas, de pessoas. Grande, na verdade, é a seara, mas os obreiros são poucos. Aí ele diz: rogai, pois, ao dono da seara, né, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então até o próprio Cristo está nos comparando a igreja como uma lavoura, certo? E aí eu fiquei pensando na minha cabeça: se Cristo compara a obra missionária, porque não dizia a igreja salva, como uma lavoura, e Paulo faz menção da igreja também como uma lavoura, que plantação seria essa lavoura? Como você imaginaria? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, e algumas pessoas falaram para mim assim: pastor, eu acho que é uma lavoura de trigo, né? Eu acho que se a igreja fosse comparada a uma lavoura, seria uma lavoura de trigo. Mas esse versículo aqui de Mateus 12, verso 20, está usando uma expressão diferente. Ele está falando de uma plantação que não é trigo, é cana. Quem conhece cana aí diz amém. Amém. Eu, assim, culto de ensino, eu gosto de ser um pouco mais sistemático e gosto de deixar mais essa questão de linguagem figurada para uma pregação e etc. Mas eu achei importante e interessante o que subiu ao meu coração. Então eu imaginei que se eu tivesse que comparar a igreja como uma lavoura, porque ela também é comparada como um rebanho, sim ou não? Sim ou não? É comparada como um rebanho. A Bíblia faz menção de que nós somos ovelhas. Cristo é o nosso supremo pastor, ou sumo pastor, e ele colocou pastores para cuidar, porque o rebanho é muito grande, um pastor só não consegue. Ele então colocou pastores para auxiliar nesse trabalho. Somos comparados a um rebanho, né? E Cristo, nosso pastor. Isso aqui não é uma forma pejorativa, porque alguém aí ficou muito nervoso porque comparou a igreja como um rebanho. É a Bíblia que nos compara como um rebanho, é a Bíblia, tá? Em nenhum momento a Bíblia está nos desmerecendo, nos inferiorizando, porque nos compara como ovelha, porque tem os propósitos de Deus em usar essas figuras para comparar o seu povo. A natureza da ovelha, por exemplo. Então, é tirado pela natureza da ovelha, comparada à natureza que deve ser a igreja, e por isso ela é comparada a um rebanho. Paulo também nos colocou aqui uma figura como um edifício.
Um edifício que está em construção, que ainda não está pronto. Ou seja, a igreja, ela é comparada a um edifício que está em construção, mas ainda não está pronta. O que está pronto nela? O alicerce, a fundação, que é o próprio Cristo, que sustenta todo esse edifício, para que nenhum terremoto, ou vento, ou tempestade, ou catástrofe ambiental destrua esse edifício, porque ele está construído em um alicerce que jamais quebra, e o nome dele é Jesus. Sustenta esse alicerce. Então, por que não uma lavoura de cana? Mas aí você diria assim: pastor, mas por que o senhor acha que essa lavoura que Paulo está dizendo, essa lavoura que Cristo está falando, seria uma lavoura de cana? Por causa da natureza da cana, por causa de algumas virtudes da cana. Eu ministrei aqui uma vez sobre os efeitos do vento e o Espírito Santo. Quem lembra aí diz amém. E para mim poder dar luz a essa mensagem, para os irmãos entenderem, eu tive que falar dos efeitos do vento, que são similares ao efeito do Espírito Santo quando está agindo. E os irmãos compreenderam a mensagem, sim ou não? Interessante que foi uma mensagem tão gloriosa, irmãos, que até hoje tem pessoas que entram em contato comigo e dizem: pastor, acabei de ouvir aquela mensagem que o senhor pregou e eu estou aqui chorando porque Deus falou fortemente comigo. Deus é sábio quando usa certas linguagens de figura para poder mostrar o valor, a essência, a natureza daquilo que nós representamos. Então eu quero pegar algumas coisas da cana e compararmos com a igreja, para que você entenda por que Cristo compara a nossa vida como uma cana, né? E por que somos comparados a uma lavoura. E a minha ideia de que se somos comparados a uma lavoura, então obviamente essa lavoura é uma lavoura de cana. Então cada um de vocês aqui é uma cana nessa noite. Deixa eu ver quem é que aceita a minha proposta. Quem é uma cana diz amém. Aceitou minha proposta? Os que não aceitou, no finalzinho vai aceitar, em nome de Jesus. Vai terminar dizendo: não, pastor, também sou uma cana, viu? Então vamos falar a respeito disso aqui. Primeiro, por que eu acredito que a igreja é uma lavoura de cana? Primeiro, porque a cana é um tipo de planta que quando cresce, ela aponta para cima. Ela cresce para cima, diga, cresce para cima. Pastor, mas toda planta não cresce para cima? Não. A melancia não cresce para cima, cresce para o lado. A abóbora cresce para o lado. Tem certas plantas que determinado tamanho que ela está, ela cai e continua crescendo para o lado. O arroz mesmo, se não colher ele quando ele está de vez, ele cai. Ele não fica só para cima, mas a cana não. A cana nasce e já aponta para o céu, e já vai subindo, crescendo e olhando para cima, crescendo e olhando para cima, crescendo e olhando para cima, crescendo e olhando para cima. Pastor, mas eu vejo cana torta, que cresce assim meio para o lado. Tem mesmo, pode caçar entre nós aí que tem umas que é torta. Pastor, mas tem umas que de repente está lá em cima e de repente ela cai no chão. Tem mesmo, pode olhar entre nós aí que algumas já caiu mesmo, mas a maioria é para cima. A maioria pende para o céu, pende para as coisas eternas, pende para as grandezas de Deus. E você é cana, você tem que crescer para cima, embora precise crescer para os lados às vezes, mas o seu crescimento majoritário, ele tem que apontar para a eternidade, porque você é cana de Deus e cresce para cima. Glória a Deus. E uma das características da cana que cresce para cima, né, diferente de algumas plantações, é que ela tem essa característica importante. E, como eu disse, embora algumas canas nasçam deficiente e rasteje, a maioria cresce inclinando para o céu. Assim deve ser o crente. Ele precisa crescer inclinado para as coisas de Deus, sempre apontando para a eternidade,
Porque o alvo da igreja é a eternidade. Nós vivemos numa época, e quando eu digo isso, David, eu fico assim até pensando que a gente está sendo insistente demais, de inversão de valores, aonde a maioria das mensagens quer ensinar o povo a crescer para os lados, alguns até crescer para baixo. Ensina a pessoa a desviar a sua mente da eternidade, a sua mente das riquezas eternas. Tem crente que não se preocupa mais com coroa da vida. Tem crente que não se preocupa mais com dons espirituais. Tem crente que não busca mais as coisas que são de cima. Ele vive a vida num desenfreio, correndo, desesperado, tentando alcançar aquilo que é da terra, aquilo que é terreno. Não é verdade? Nós precisamos trabalhar, granjear nosso pão, preparar as necessidades da nossa família. Quem não tem necessidade de ter uma boa casa? Quem não tem necessidade de ter um bom carro? É necessidade. Hoje ter um carro já não é mais uma questão de luxo, é de necessidade. Quem não tem necessidade de ter o seu lar, colocar a sua família? Para isso, você tem que trabalhar para os lados. Você quer trabalhar para os lados, é crescer para os lados. Mas não se esqueça que a prioridade do nosso crescimento é para as coisas celestiais. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na palavra, crescer nos dons, crescer na unção, crescer no poder, ser cheio do Espírito Santo. E para isso, você vai ter que apontar para cima. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3. Eu quero que vocês leiam esses 3 versículos aí. Quem está compreendendo diz amém. Amém. Colossenses 3, do 1 ao 3. Glória a Deus. Cadê? Já postou aí? A igreja leia? 1, 2, 3. Espera aí, buscar e o quê? O que é isso aqui? Crescer para cima. É lembrar que você é cana, que você tem um alvo. E o alvo da igreja não é na horizontal, é na vertical, é para cima. Glória a Deus. Então, se você já ressuscitou com Cristo, irmão, e o velho homem está morto, então busque as coisas que são de cima. Conclua o versículo, por favor. Aonde é que Cristo está sentado? E aonde é que está a destra de Deus? Lá em cima. Então cresce para lá, meu irmão. Está na hora da igreja voltar a ser cheia do Espírito Santo. Está na hora da igreja ser cheia da glória de Deus. Está na hora da igreja passar a buscar as coisas eternas. Aleluia! Porque é lá que Cristo está sentado. E as maiores riquezas estão lá, à disposição da igreja. Vamos lá, continue. Versículo de número 9. Aliás, versículo de número 2. Verso 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Aleluia! Porque se já estáis mortos, Se já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então você é cana. E se você é cana, cresça para cima.
Glória a Deus. Meus irmãos, eu propus no meu coração agora restaurar algumas coisas na minha vida e na vida da igreja. E eu vou lutar incessantemente para isso. Vou iniciar agora uma campanha de oração 5 horas da manhã. Já conversei com os 2 obreiros. Eu vou convidar aqui uns obreiros para orar comigo. Espero que eles abracem comigo esse propósito, porque eu sei que é de Deus. E nesse propósito de oração, eu não quero pedir nada material para a minha vida. Eu não quero nem pedir saúde. Eu não vou pedir cura, eu não vou pedir bens, eu não vou pedir porta, eu não vou pedir nada disso. Eu só vou pedir que o céu se abra. Senhor, eu quero que o céu se abra sobre a tua igreja. E eu quero que a tua glória desça no meio do teu povo. E eu quero que o teu povo cresça na graça e no conhecimento. Eu quero ver a tua igreja cheia do teu Espírito, Senhor. Quero ver Jesus batizar criança com o Espírito Santo. Quero ver Jesus batizar adolescente com o Espírito Santo. Quero ver irmão aqui velho que ainda não é, ser batizado com o Espírito Santo. E nós vamos crescer para a glória de Deus. Porque somos cana e temos que crescer para cima. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como a lavoura de Deus precisa estar sempre em constante crescimento, tanto na graça como no conhecimento, sempre evoluindo para a edificação do corpo de Cristo. E nós precisamos do crescimento uns dos outros. Eu preciso que você cresça para me ajudar. E você precisa que eu cresça para que eu também te ajude. O fortalecimento de uma cana, quando vai crescendo, ela distribui da seiva dela para a outra que está do seu lado. Interessante que a cana, ela é a única planta que não rouba a seiva da outra. A gameleira, se ela nascer num pé de manga como esse que tem aqui na frente da igreja, ela vai enrolando nela, vai sugando a seiva dela. Se você estiver vivo daqui 30 anos, você vai ver que a mangueira morreu. E a gameleira roubou a seiva da cana. Para ela viver, ela tem que matar alguém. A cana não. Quanto mais forte ela se torna, mais ela distribui com as suas companheiras que está do lado. Aí uma vai ficando forte também e as duas vão crescendo juntas e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Já viu que mistério importante? Aleluia! Quem vai crescer para ajudar alguém aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Distribua da sua seiva para alguém que está precisando. Pastor, estou muito cheio de Deus. Eu não estou precisando orar esses dias. Eu não estou precisando jejuar esses dias. Eu não estou precisando consagrar esses dias. Porque esses dias eu estou cheio de Deus. Então você vai fazer isso por alguém que não está cheio de Deus. Então você vai consagrar por alguém que está precisando se fortalecer. Então você vai jejuar por alguém que está precisando se fortalecer. Você vai tirar da essência que Deus te deu e vai compartilhar com alguém que precisa. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Em segundo lugar, interessante, a cana, ela não tem beleza. A cana só parece bonita só quando ela está no broto, em determinada altura. Quando ela cresce, fica de vez, ela fica feia. As folhas da cana secam e o seu caule fica cinza. Quem já passou aí por lavoura de cana aí? Deixa eu ver. Eu já trabalhei próximo de uma lavoura de cana e já observei isso. Ela não fica bonita, ela não expressa beleza, ela não tem o glamour de outras plantas, não produz flores como as outras plantas, né? Tem planta que produz folho, flores. Quem é que nunca admirou aqui um pé de ipê?
Oh, de longe você olha e você vê os ipês, o ipê rosa, o ipê branco, o ipê não sei que jeito, é ipê de tudo quanto é jeito. A cana você olha de longe e vê aquele trem roto, empoeirado, cinza. Não existe beleza na cana. Quando você olha a primeira mão, ela não tem beleza, viu? Quando ela está no ponto de ser colhida, é o período que ela fica mais sem aparência nenhuma. Como eu disse, as folhas ficam secas, o caule fica cinzo. Mas se você for lá e cortar uma cana, descascar uma cana e chupar, como o David gosta de cana, rói uma cana que Deus me livre, você vai ver que ela não tem beleza, mas ela tem doçura. A essência da cana não se exterioriza, está por dentro. É doce, é gostosa, é deliciosa. Glória a Deus. Ela não tem beleza, mas ela tem doçura na sua essência. E assim é o crente. Não tem aparência física. E muitos crentes não têm. Pode se vestir bem, que vai ficar bem vestido, mas não vai ficar bonito. Você olha e diz: o irmão hoje, a irmã hoje está bem vestido, mas não está bonito, porque não é bonito. Sim ou não? Alguns sim, outros não. Mas deixa eu pegar nesse sentido de figura aqui, para que eu possa aplicar uma coisa interessante na sua vida. Não tem muito conhecimento às vezes, não tem muito destaque na sociedade, não é verdade? Não é bem recebido em certos lugares, não é chamado para as festas importantes do seu bairro, não é lembrado, não é. Mas o interior do crente tem doçura. Primeiro, é humilde. Se não é humilde, então não é cana, é taboca. Se é cana, é humilde. Qualquer pessoa pode chegar perto dele, qualquer pessoa pode conversar com ele. Além de ser humilde, aleluia, é manso, sempre revelando em si mesmo a essência de Cristo em sua vida. Dá prazer de estar do lado dele, dá prazer de conversar com ele. Aleluia. Eu ministrei aqui há muitos anos atrás, eu acho que a doutora Andréia lembra. Foi o primeiro ensino que eu dei aqui na igreja do Veiga Jardim em 2010. Eu preguei sobre o crente e os pássaros. Eu gostava muito de pregar assim, usando linguagem de figura. Quando o salmista, no Salmo 102, ele diz assim: sou semelhante a um pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões, velo, sou como um pardal solitário no telhado. O salmista se compara a 3 pássaros. Primeiro, o pelicano. Qual que é o primeiro? O segundo é um mocho. Quem que sabe o que é mocho aqui? Diga: coruja. O mocho é uma coruja. Então diga: ele é um pelicano, ele é uma coruja, ele é um pardal. Mas quando eu cheguei na coruja, eu disse aos irmãos que a coruja, primeiro, é um pássaro das trevas.
Você não acha uma coruja de dia com facilidade. Se achar, é porque alguém mexeu no ninho dela. A coruja só aparece no escuro. É das trevas. Segundo lugar, a coruja, ela é um dos pássaros que o bico dela é o mais pequeno. O bico da coruja é pequenininho, mas quando ela abre o bico, se não for macho, corre. Porque toda vez que ela pia, alguém se assusta. Sim ou não? Toda vez que a coruja dá um grito, se você estiver passando debaixo do pau, você se arrepia tudo, faz o sinal da cruz e sebo nas canelas. O crente coruja, toda vez que abre a boca, machuca alguém, fere alguém, assusta alguém. Mas o crente cana, toda vez que alguém se aproxima dele, ele é doce, ele tem essência. As virtudes de Cristo se revelam na sua vida. Aleluia. Você precisa extrair de si esta essência, que fazem bem para as pessoas que estão em sua volta, que fazem bem para as pessoas que se aproximam de ti. Pastor, mas tem gente ruim que se aproxima da gente. Ele é ruim, você não. Ele é coruja, você é cana de Deus. Você tem doçura, glória a Jesus. É humilde, glória. É manso, revela em si a essência de Cristo. Eu gosto do capítulo 11 de Mateus e o verso 29, quando Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, tem tanta gente na igreja precisando aprender de Jesus, a ser como Jesus, a transmitir a essência de Jesus. É tão bom você estar perto de alguém agradável, educado, compreensivo. Não importa se ele está passando a dificuldade do mundo, isso não vai negar aquilo que ele é. Não pode negar o que você é. É tão ruim você ver uma pessoa que você não tem lado para chegar nele ou nela. Aleluia. Aleluia, irmãos. Tem pessoa assim entre nós ou não tem? Ora, não tem. Quantos aqui já não foi vítima de alguém? Eu fico pensando numa pessoa desse jeito. Como é que essa pessoa consegue sobreviver? Como é que essa pessoa consegue sobressair, sabendo que as pessoas não podem se aproximar dele, que ele é indesejável, indesejável. Eu li um livro que fala sobre a questão da natureza do ser humano depois que aceita Jesus. E lá narra a história de um homem que ia passando e tinha um fogo assim na beira da estrada, tinha um fogo, e uma cobra caiu dentro daquele fogo. E a cobra estava lá rolando e não saía, não dava conta de sair do fogo, e ele decidiu salvar a cobra. Aí ele ia lá, pegava no rabinho da cobra, quando pegava que ia tirar, a cobra vinha e mordia ele soltava a cobra. Aí a cobra, ele ia de novo no rabo, quando pegava no rabo, ela vinha de novo para morder, ele soltava ela de novo. E um outro camarada estava de longe olhando, e ele ficou lá, e ele pegava no rabinho, ela tentava morder, ele soltava, pegava no rabinho, até que ele conseguiu pegar no rabinho dela e sacudiu ela fora do fogo, e ela saiu por ali e foi embora e tal. Aí o outro camarada disse: o senhor é muito besta, muito bobo. A cobra tentou te morder umas 5 vezes, deixasse essa miserenta morrer, ué. Não é?
Você está tentando salvar, ela está te mordendo. Está tentando salvar, ela está te mordendo. Está tentando salvar e está te mordendo. Não tem alguém que alguém é tão mal educado, tão sem educação, que você fala: não vou mexer com esse caboclo mais não, não vou mexer com essa mulher mais não, vou deixar esse trem para lá, sai para lá, Deus me livre. Toda vez que chega lá me morde, é uma coruja, toda vez que abre o bico me assusta. Aí o cara disse assim: por que não deixou essa miserenta morrer? Ele disse: porque é da natureza da cobra morder. Morder faz parte da natureza dela, mas a minha natureza é salvar. Ela insiste em morder e eu insisto em salvar. Ela não vai negar o que é e eu também não vou negar o que eu sou. Você é cana de Deus, glória a Jesus. A essência de Jesus se revela na sua vida. É da tua natureza ser educado, é da tua natureza ser agradável, é da tua natureza ajudar alguém, é da tua natureza sorrir para alguém, é da tua natureza estender a mão, porque a essência de Cristo tem que se manifestar na sua vida. Não é? Aleluia! Glória a Deus! Aquele que permitiu Cristo ser gerado em si, sabe se portar diante das pessoas, é sempre educado, moderado, compassivo, sempre andando com sabedoria, para que o nome de Jesus seja glorificado. Pode não ter aparência por fora, mas tem doçura por dentro. Aleluia. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Aqui, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Por que usou a palavra temperada com sal? Porque sal cura. Então o que sai da tua boca tem que promover cura. O que sai da tua boca tem que produzir alegria. O que sai da tua boca tem que produzir felicidade, prazer. Gente, somos igrejas. Somos irmãos. Não pode ter rilia, não pode ter briguinha, encrenquinha, nego falando coisa para outro lá fora, falando aqui dentro, maltratando as pessoas. Pelo amor de Deus, ser educado não é coisa para crente não, é para pessoa que tem boa formação. Você nem precisa ser crente para ser educado, você só precisa ser bem ensinado. Estou sentindo que Deus está falando conosco aqui. Aleluia. Glória a Deus. Temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Sabe, eu admirei muito um pastor chamado pastor José Braga da Silva. Gente, eu admirava aquele homem, eu dizia: Deus, eu preciso ser que nem esse pastor. O pastor José Braga já esteve na minha casa algumas vezes, né? Sempre que ele vinha para Goiânia, ele pastoreava aqui a nossa sede, ele passava em Piracanjuba, e ele e o pastor Lécio lá em casa pegar limão, tinha uns pés de limão no meu terreiro. E um crente que sabe o que ele representa, ele muda qualquer ambiente. Mas muda, assim como um que não sabe o que ele é na vida, que ele pensa que é cana e é coruja, é taboca, ele estraga também. Nós estávamos numa reunião de obreiro em Catalão, e o negócio estava feio, irmão. E tinha obreiro querendo voar no outro para dar murro. A coisa estava feia mesmo. O negócio estava um trem descontrolado. Pastor, tem isso com o obreiro? Tem. Não era para ter não, mas tem. Era para ter não, mas tem.
É, pastor, viu? Pode ficar tranquilo que tem. O Pedro lá não andava com uma espada para cortar a orelha dos outros? Tem os Pedro aí que ainda não se converteu de verdade. E aí o negócio quente, irmão, e eu pensando assim, essa reunião aqui hoje não termina, e se terminar vai ser na porrada, agorinha vai dar pau, esse negócio aqui tá feio. E eu ali agoniado assistindo aquele negócio. Eu era um dos vice-presidentes do campo, eu estava agoniado, irmão, já estava para voar num também. Eu estava tão ruim que eu já estava pensando, se eu for voar, eu vou naquele bem ali, vou voar nele. Aí o pastor Braga chegou, e eles disseram, vamos ouvir o pastor Braga trazer uma palavra. Aí o pastor Braga pegou o microfone, nunca me esqueci disso, olhou para os obreiros assim, todo mundo olhou para ele assim, ele fez silêncio assim por quase 1 minuto, olhando para os obreiros e disse, vocês acreditam que eu aprendi a ser humilde? Eu pensei que eu nunca ia dar conta de ser humilde, mas ontem eu estava lendo um negócio lá em casa, e eu aprendi a ser humilde. Eu vou ler um texto com vocês aqui, vou mostrar como é que eu aprendi a ser humilde. Aí ele pegou aquele texto que diz assim, e Jesus despiu-se de suas vestes, enrolou-se em uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse, agora imagina Deus despindo de suas vestes, pegando uma bacia com água e indo nos pés sujos de Pedro, e botando os pés de Pedro na bacia e esfregando os pés de Pedro. Irmão, ele foi falando esse negócio assim, e eu fui vendo Jesus com os outros obreiros também, parece que foi vendo Jesus andando assim, lavando os pés da gente. Ele disse, se Cristo lavou os pés dos discípulos, quem somos nós para querer reivindicar alguma coisa aqui? Isso virou uma choradeira de obreiro, que em vez de voar naquele caboclo que eu estava querendo voar, eu acabei foi chorando no pescoço dele, e ele no meu, e nós dois abraçados. Quando tem um crente que sabe tirar de si a essência de Cristo da sua vida e transmitir isso para as pessoas que estão em sua volta, irmãos, a glória de Deus se manifesta, o Espírito de Deus alcança espaço. Aleluia! Que você seja esse que dê invasão ao Espírito de Deus para mudar os ambientes aonde a gente está, para a glória de Jesus. Quantas canas tem aqui? Levante a mão, diga glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Transmite, olha, irmãos, um crente precisa ser gentil, agradável, que não transmita rancor, que não transmita amargura, que seja isento de inimizades, sempre evitando falatórios que produz contenda. Aleluia. Pastor João Pereira diz que tem crente que quando ele diz assim, hoje eu vou visitar, Jesus põe a mão na cabeça e fala, misericórdia, meu Deus, vai desgramar a vida de um. Que é só ele chegar num lugar que ele desmantela tudo. Mas tem crente que quando fala assim, vou visitar, o pé do Senhor vai junto com ele. Ele entra e Deus entra no ambiente que ele entra. E lá onde ele chega, a obra de Deus é realizada. Você pode não ter muitas coisas por aí, mas a essência de Cristo, ela tem que se revelar em nossas vidas, em nosso ser. Porque você é cana, você produz doçura. Terceiro, glória a Deus. Está dando para entender aí? Outra coisa interessante da cana. A cana, quando o vento sopra nela, ela produz barulho.
canavial está quietinho. Aí de repente começa a soprar o vento. E as paias começam a esfregar uma na outra. Ela reage quando o vento sopra. Você é cana. Se o vento está soprando aqui, tem que ter reação. O barulho é instantâneo. É glória a Deus, é aleluia, é cânticos espirituais, é línguas estranhas, aleluia, é devoção, é louvor, é cânticos para a glória do nome de Jesus. É impossível o Espírito soprar no canavial de Deus e a igreja não expressar o seu louvor e a sua adoração. Aleluia. Cheimada, calabacheia. Aleluia. Os discípulos estavam no cenáculo em oração. Depois de 10 dias de oração, 10 dias na presença de Deus, já não estava nem aguentando mais orar de joelhos. Atos 2. Estavam sentados, porque era 10 dias de oração e de jejum. E aí a Bíblia diz que de repente veio do céu o som como de um vento veemente e soprou na casa. O cenáculo ficava fora de Jerusalém. Dentro de Jerusalém estava acontecendo a festa do Pentecostes, a festa das colheitas dos 40 dias, em que o povo trazia os primeiros molhos da colheita para oferecer no templo. O júbilo e a alegria no templo era muito grande. Diz que havia em Jerusalém mais de 100.000 pessoas. Imagine 100.000 pessoas numa festa. Dá para imaginar o barulho desse povo? Mas o soprar do vento no cenáculo foi tão poderoso que o barulho de 120 crentes sobrepujou o barulho de 100.000 no templo de Jerusalém. De sorte que lá no templo todo mundo disse: para, escuta, o que foi? Olha esse barulho. Que barulho? Olha aí. É interessante. Que barulho é esse? É o barulho do vento soprando as canas, e as canas fazendo barulho em adoração a Deus. 120 crentes em louvor e adoração, línguas estranhas, aleluia, cânticos espirituais, glória. Ô irmão, o Espírito de Deus está aqui. Levante a tua mão aí, diga glória, exalte, diga aleluia. Aleluia. Nós precisamos ter mais sensibilidades ao toque do Espírito Santo. Nós precisamos ter mais sensibilidade à ação do Espírito de Deus em nossas vidas. A gente precisa se render mais à presença do Espírito Santo. Irmãos, Ele está aqui essa noite. Eu sinto a presença do doce Espírito. Então reage. Aleluia. Para o Espírito de Deus, irmãos, agir e haver uma reação, é claro que o barulho não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus provoca barulho, porque ninguém consegue sentir a presença de Deus e ficar inerte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é uma lavoura de cana, e o vento gosta de soprar nessa lavoura.
E enquanto ele estiver soprando, seja sensível, diga glória a Deus. Há pessoas que dizem assim: pastor Divino, mas eu não preciso. Eu só dou glória a Deus se eu sentir a presença de Deus. Pois eu dou glória a Deus sem sentir a presença de Deus, somente pelo simples fato de saber que Ele existe. Só de saber que Ele é real, eu vou dar glória a Deus. Ele nem precisa tocar em mim. A criação adora a Deus, os pássaros adoram a Deus, as coisas inanimadas adoram a Deus. E você que é morada e templo do Espírito Santo, por que não levanta a sua mão e dá glória a Deus, e exalta ao Senhor, e glorifique ao Senhor? Aleluia. Vamos voltar à prática de dar glória a Deus sem sentir. Aleluia. Em quarto lugar, a cana, ela tem uma virtude interessante. Mesmo quebrada, ela não morre. Quebra aí um galho de manga, joga ele no chão, ele está seco daqui 3 dias. Quebra um galho da goiaba, quebra um galho do abacate e de muitas outras plantas que tem por aí. Quebra, joga ela no chão e daqui 3, 4 dias ela está seca. Quebra uma cana, joga ela no pé no chão lá, vai embora, volta daqui 3 dias, ela começa a soltar broto. E os brotos vai para a terra de novo. Glória. E o interessante é que se você quebrar ela e jogar ela na terra, ela vai soltar um monte de broto, e daquele ramo que quebrou vai nascer 10. Emacala machandaraia. Aleluia. Ele brota, e com ele vem mais 10 junto. Ele nasce mais 10 cana daquele pedaço que sobrou. Tem um hino antigo que eu nunca mais vi ninguém cantar, mas ele é lindo. Ele é assim: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, limpas e puras, recebe para a vida maior. Como é que é o resto? Recebe para a vida maior e não sei o que. Não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Corta a cana, joga no chão, pensa que vai secar, mas ela tem contato com a terra, ela brota de novo, ela nasce de novo, ela se torna mais forte. Você é cana de Deus. Não dá para matar quem está ligado direto à vida. Tem uma árvorezinha no deserto chamada de terebinto. A Bíblia faz menção dessa árvore. Nos presentes proféticos de Jacó para José, tem inserido na lista o terebinto. Terebinto é uma árvore que ela dá no deserto. Observa um porém aqui. A semelhança da cana. Tem um mói de cana aqui bonito. Você vai lá e corta as canas tudinho. Pode cortar retinho com o chão. Pode ir embora. Chupa a cana, joga o bagaço fora. Volta daqui 1 mês lá para você ver uma coisa.
brotou tudo de novo. O terebinto, ele é muito usado para fazer fogo, porque o terebinto, ele tem uma ciência, David, ele pega fogo verde e seco. Ele não precisa estar seco para pegar fogo, ele pega fogo verde e ele pega fogo seco. É uma das naturezas do crente. O crente pode estar sem dinheiro, com muito dinheiro, pode estar doente, pode não estar dinheiro. Se o Espírito de Deus soprar nele, ele pega fogo. Aleluia! E diz que os beduínos vêm e cortam ele retinho com a areia. Pega a gaiada dele todinha e leva para fazer fogo. Aí diz que daqui 6 meses eles voltam. Quando chega lá, o pezinho brotou de novo e está grandão. E as folhas dele estendeu de novo. Porque ele cresce mais ou menos 1,80 m para cima. Até 3 metros, dependendo do lugar, ele cresce. 1,80 m até 3 metros de altura. Mas ele cresce para baixo mais de 18 metros de fundura. A raiz do terebinto vai arrebentando areia, arrebentando areia, arrebentando, até chegar nos lençóis freáticos e lá suga da água. Arranca a galhada, mas se deixar a raiz, eu vi um camarada pregar uma mensagem, eu vi um tema de uma mensagem, eu não vi a mensagem. E eu até imaginei a mensagem. O tema da mensagem é assim: cortar o cabelo de Sansão, mas deixar a raiz. Pode cortar qualquer crente aqui, mas se a raiz dele estiver ligada no Espírito Santo, pode voltar daqui 3 meses que ele está florido de novo. Ah, mas eu não cortei. Mas ele não morreu, brotou de novo. Glória a Deus. Ele é cana de Deus. Ele é cana. Com ele brota mais 10. Aleluia. Pegaram o Policarpo com 80 anos de idade e levaram o Policarpo para a arena. O algoz estava levando o Policarpo, um velhinho, 80 anos. Bem, mochibinha mesmo. 82 anos parece. Levaram o Policarpo. Aí o algoz disse assim: olha, o senhor já está em idade avançada. Para que morrer numa morte trágica dessa? 5 leão para comer Policarpo. 5 leão para comer um velho. Oferece o sacrifício para o imperador. Nega esse Jesus. Vai morrer em casa com a sua família. O resto de tempo que o senhor tem. Policarpo olha e diz: meu filho, eu sirvo ele há mais de 40 anos. Oh, quanto bem ele tem feito a minha alma. Por que eu negaria agora? Me coloca no meio da arena. E aí colocaram o Policarpo no meio da arena. O imperador, para fazer uma gracinha, era o imperador Domiciano, parece, para fazer uma gracinha, deu a Policarpo o direito de dar suas últimas palavras. Tinha 800 e poucas pessoas na arena para assistir o espetáculo, porque um crente morrer era espetáculo, era festa. O povo ia para ver o crente ser comido por leão e vibrar, gritar, como se estivesse fazendo um gol. E aí disse para ele: por causa das tuas muitas idades, lá está uma velha cana, que cresceu para cima, que transmitiu doçura. Aleluia. As últimas palavras, Policarpo. Aí Policarpo vira as costas para o imperador. Não podia, mas ele vira as costas para o imperador e olha para o povo e diz: eu sou semelhante ao trigo de Deus. Todo mundo regalou os olhos. Pelos dentes das feras tem que ser moído, para que depois de triturado se torne num pedaço de pão. Aí ele vira e diz: imperador, abra as jaulas, porque eu estou com pressa de me encontrar com Jesus. E o imperador, com raiva, mandou abrir a jaula, e veio os 5 leões, e disse que em menos de 5 minutos nenhum pedaço de Policarpo mais restava na arena. Os leões devorou Policarpo. Só que ninguém aplaudiu, ninguém conseguiu gritar naquele dia. E disse que mais de 70% daquele auditório procurou a igreja dos crentes e aceitou Jesus como Salvador da sua alma.
corta a cana, joga no chão, e ela vai brotar, e ela vai brotar, e ela vai crescer, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Em último lugar, a essência da cana tem muitas utilidades. Interessante que eu estava caçando as essências a utilidade da cana, eu achei só algumas, mas tem irmão aí que é importante. Que a virtude da cana, elas são impressionantes. São muitas as qualidades que ela tem, e ela produz vários benefícios. Por exemplo, álcool, açúcar, sim ou não? Rapadura, moça branca, melado, que é aquele mel de cana que tem por aí, ração, esterco. Ela é dessa finurinha assim, ó. Cresce no máximo 1,50 m. Mas o que ela tem na sua essência, o que ela produz, é coisa extraordinária demais. É cana. Da cana não se perde nada. É igual o crente. Até o glória a Deus do crente é aproveitado. Vai tudo para cima e vai para o trono de Deus, e é armazenado lá no trono da glória. Olha para você e olha para mim. Um recipiente que você não vê muita coisa. Mas quer ver, Marilene? Faz assim com a mão. Só uma, isso. Pega as duas, não, você não leva a unção toda. Olha essa mão. Essa mão parece com a sua, sim ou não? Essa mão parece com a de vocês, sim ou não? Não parece com a sua mão, não? Sua mão não tem 5 dedos, não? É aleijado? Essa mão parece com a sua, sim ou não? Sim ou não? Parece uma mão extraordinária, sim ou não? Não, é uma mão comum, muito simples. Mas nessa mão aí tem o remédio que laboratório nenhum conseguiu inventar. Nessa mão está a cura do câncer. Nessa mão está a visão do cego. Nessa mão está a cura do aleijado. Nessa mão, eu estou profetizando, está o livramento para a tua família. Nessa mão está a bênção da tua casa. Essa mão tem a chave que abre a porta do céu. Deixa eu ver as mãos aí que tem as virtudes de Deus. Charamanda calabachandaraia. As respostas que a ciência não tem está distribuído na sua vida. Você é cana de Deus, aleluia. Aleluia. O milagre que alguém está desejando pode estar na tua mão essa noite. Aqui está, irmãos, aonde as essências dos céus se revelam. Eu levantei cedo, eu fiz uma oração, eu disse assim: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz aqui hoje. Alguns companheiros sabem que de segunda para cá eu estou numa aflição, numa aflição muito grande, porque eu comentei com alguns companheiros o que está acontecendo e por que eu estava com essa aflição. Eu disse: eu preciso, aleluia. Aí eu estava sentado tomando café. Chega 4 ou 5 irmãs, não lembro quantas irmãs, umas 5 ou 6, não sei. Chegou lá em casa.
A resposta que o presidente não dá conta de dar, o consolo que o psiquiatra, que o psicólogo não consegue dar, a segurança que o Estado não pode proporcionar, Deus enviou algumas canas lá em casa, e a virtude de Deus se revelou, e corações foram consolados. Você é o consolo do aflito, irmão. Você é a água para quem está com sede. Só, pastor, é você essa água. Deixa eu terminar aqui lendo um versículo da Bíblia. Isaías 32, verso 1 e verso 2. Sabe o que você é? Uma extensão de Cristo. Põe a mão no coração assim, diga: eu sou uma extensão de Cristo. Diga: Cristo começou e eu continuo. Vamos ler esses dois versículos aqui. Irmão, tem muita utilidade de Deus na sua vida. Tem muita utilidade de Deus na sua vida. Vamos passar a exercer isso. Você é cana. Aleluia. A igreja leia o verso 1, 2, 3. Preste atenção. Tem um rei reinando e tem príncipes governando aqui. Esse rei é Jesus. Deixa eu ver onde estão os príncipes. Estão aqui? Agora deixa eu mostrar o que esses príncipes. Presta atenção o que é que os príncipes fazem. Olha. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Sabe o que você é? Um esconderijo para alguém que está correndo de uma tempestade de vento. Alguém que a casa vai cair, que está desmoronando tudo. Você diz: vem para cá, se esconde aqui. Eu sou uma extensão de Cristo. Eu sinto Deus falando isso. Você tem cumprido isso? Um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade. Nós estávamos no Troca-Tapa, hoje é Vila União, em Piracanjuba. Na época era Troca-Tapa, era um bairrozinho novo lá, irmão, que lá o pau quebrava mesmo. O que tinha de demônio, de briga naquele lá, e nós fomos para lá evangelizar e abrir uma congregação. E aí nós fazíamos um culto lá domingo às 3 da tarde. Nós estávamos na casa do diácono irmão Lázaro. E as casinhas lá eram aquelas casas que o Iris Rezende fez de placa de muro. E aí nós estávamos lá no culto lá, e todo mundo alegre, eu com o violãozinho, novo convertido. De repente, irmão, veio um vento. Já viu o vento que quebra pedra, que diz lá? Quando o profeta Elias entrou na caverna, disse que veio um vento que quebrava pedra. Achei terrível aquele vento que quebra pedra. Era daquele vento, irmão. Eu comecei a ver os tetos das casas passar pela janela assim, ó. E casa caindo e o povo correndo para a rua. E a casinha do irmão Lázaro começou a sacudir daqui para lá, sacudir de lá para cá, sacudir de lá para cá. E o pastor Lázaro estava sentado assim, ó, com as pernas abertas, bem assim. E aí eu corri, segurei aqui um negócio, o irmão Oripo segurou outro irmão segurou outro, e a casinha para lá, nós ia também, a casinha vinha para cá, nós vinha também, e aquele negócio todo. E nós falando: vai cair, o teto vai subir. De repente ele fez assim: vento, para! Eu fez assim, e a casinha ping, e eu olhei assim, e eu olhei para ele, aí eu fiz que nem o discípulo: que homem é esse? Que manda e o vento obedece. Eu falei, e eu nunca tinha lido aquilo.
Faz assim com a mão de novo, meu irmão, em nome de Jesus. Aí está a mão que acalma a tempestade. Aleluia! Você está sentindo Deus? Você é um esconderijo contra o vento. Você é um refúgio contra a tempestade. Olha aqui a terceira coisa, como é linda: ribeiros de água em lugares secos. Alguém aqui já passou sede? Eu já. Fazendo picada nas matas do Pará, 2 dias sem beber e sem comer. E eu já ia aqui, os beiços aqui, irmão, estava rachando tudo e não tinha mais para onde lamber. De repente, pastor Joel, nós achou uma cacimba. Quando nós achou aquelas cacimbas do Pará que nascem no meio do mato, quando nós achou aquela cacimba, eu saí doido correndo, mais os meninos, e nós enfiamos a cabeça dentro d'água. A barriga ficou desse tamanho. Bebi água para 10 dias. Parecia um camelo. A corcova veio para cá. Tem alguém doido morrendo de sede, e você é esse ribeiro, e ele está doidinho para te encontrar. Glória a Deus, aleluia. Seja esse ribeiro de águas para alguém que está com sede. Agora olha aqui, como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Agora eu vou lá para a minha semana no Araguaia. Eu fui buscar lá um negócio com os meninos, esqueci de levar a chinela. Aí subi um calçadão lá para ir buscar os trem com os meninos. Quando eu pisei, oh meu Deus do céu, ai Jesus, e olhei e vi uma arvinha longe, saí doido correndo, e tchum, debaixo da arvinha. Uma sombra. Uma sombra. Você é uma sombra para alguém desesperado, caçando lugar de refúgio. Por quê, pastor? Porque você é uma extensão de Jesus. Tudo que Jesus é, você tem capacidade de ser. Levante a mão. Você é cana de Deus. Deixa as utilidades de Deus fluir na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.